Gostaria de cumprimentar toda a banca do nosso concurso, na pessoa do Dr. Geraldo Martins, nosso querido examinador decano. Cumprimentar também os secretários titular e adjunta, Dr. João Medeiros e Kátia Suzane, as nossas servidoras competentes que dão suporte ao nosso concurso, a Gislane, a Joana e a Paola. Cumprimentar também a Superintendência de Comunicação integrada pelo trabalho de transmissão e suporte, a informática também, ao nosso departamento médico, que vem realizando um trabalho de muita responsabilidade no acompanhamento, né, desses exames orais. Cumprimentar toda a nossa assistência, né, pessoas da área do direito, pessoas não ligadas à área do direito, que têm testemunhado e aprendido muito, né, no que concerne aos trabalhos do Ministério Público no atendimento à população, em todas as áreas, na área civil, criminal e de defesa do cidadão, na defesa dos interesses difusos e coletivos. Cumprimentar de modo muito especial aos 4 candidatos de hoje, que serão examinados daqui a pouco, os doutores Fernando Barbosa Rubim, Pedro Henriques Sales Ribeiro, Gabriel Langa Neto e Vicente Augusto Fonseca de Souza Barros, os quais cumprimento pelo trabalho realizado até aqui. Foram aprovados já em 2 provas difíceis, a primeira fase contendo cerca de 10 mil candidatos, a segunda fase com 400, e agora gostaria que os senhores tivessem calma, fizessem a prova com bastante tranquilidade e na medida do possível, poder repetir o trabalho que fizeram até aqui. Então, boa sorte a todos. Eu gostaria de solicitar, cada grupo terá o prazo de 20 minutos, o prazo estimado de 20 minutos para a arguição, e na sequência eu gostaria de solicitar o apoio que fizesse o sorteio do ponto, que será objeto de arguição para todos os candidatos. Todos os candidatos respondem praticamente as mesmas perguntas e os mesmos pontos. Há um equilíbrio praticamente absoluto no que concerne essa questão, prevalecendo desta forma o princípio da igualdade no tratamento dado a todos os candidatos, algo que todos estão testemunhando, inclusive pela transmissão. O senhor poderia dizer o número do ponto, por favor? O ponto será o número 8. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos outros 3 candidatos e solicitar que aguardem, cada qual a sua vez, da arguição na sala própria. Muito obrigado. Eu pediria que o candidato Dr. Fernando Barbosa Rubim lesse os pontos, pode ler em voz alta, e depois assinasse o documento. Grupo 1, Direitos e Garantias Fundamentais, Lei de Responsabilidade Fiscal, Ministério Público e Constitucionalismo, Jusnaturalismo, Positivismo e Pós-Positivismo, a evolução do constitucionalismo e do conceito de Estado moderno, fundamento do poder constituinte, democracia, defesa de minorias no Estado Democrático de Direito. Grupo 2, ilicitude, causas de exclusão, culpabilidade e suas dirimentes e aspectos penais das leis 8.069 e 10.741. Também execução penal. Grupo 3, direito à privacidade versus direito à informação e normas fundamentais. Grupo 4, internação compulsória de dependente químico em situação de rua e Ministério Público no direito processual coletivo. Muito obrigado. O grupo 3 iniciará os trabalhos, Direito Civil e Processual Civil,
com os examinadores, doutores Geraldo Farias, Joseli Ramos, e os dignos representantes da OAB, doutores Adriano Cardoso e Leonardo Beraldo. Na sequência, o senhor será arguido pelo grupo temático número 4, Direito Material Coletivo e Direito Processual Coletivo, com os seguintes examinadores, doutores Antônio Joaquim, Célia Beatriz e Leonardo Castro Maia. E depois, na sequência, essa sequência será observada na tarde de hoje e nos 2 dias restantes, como foi em praticamente todos os dias. Grupo 2, o grupo 1 na sequência, o terceiro grupo que arguirá o senhor. Direito Constitucional, Eleitoral, Administrativo, Tributário, Financeiro, Teoria Geral do Ministério Público, com as leis orgânicas, doutrina e legislação. Com os seguintes examinadores, doutores Marcos Pereira Anjo Coutinho, Renato Franco e Fábio Reis Nazaré. E, por fim, o grupo temático número 2, Direito Penal, Criminologia e Processo Penal, com os doutores André Estevão, o Baldino, doutora Maria Fernanda, serão os últimos que farão a arguição. Então, com essas considerações, mais uma vez desejando boa sorte ao senhor, passo a palavra para o grupo de Direito Civil, doutor Geraldo, doutora Joseli. Por gentileza. E, na sequência, da mesma forma, transfiro a presidência dos trabalhos para o doutor Geraldo Martins. Muito obrigado, doutor Antônio Sérgio Toné, nosso Procurador-Geral de Justiça. Eu gostaria de saudá-lo, doutor Antônio Sérgio Toné, e na sua pessoa, a todos os colegas dessa banca. Quero cumprimentar e agradecer todo o serviço de apoio que faz a realização deste certame se dar de maneira muito exitosa. Eu, como representante do grupo temático 3, informo que hoje o ponto sorteado está a cargo da nossa querida colega doutora Joseli Ramos Pontes, e na sequência estarão participando conosco do grupo 3 os doutores Adriano e o doutor Leonardo, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu passo então a palavra à doutora Joseli para que ela dê continuidade aos trabalhos. Muito obrigada, doutor Geraldo. Agradeço a delicadeza de sempre. Gostaria de saudar todos, o doutor Toné presente aqui ainda, doutor João, doutora Cátia, doutora Adriana aqui ao meu lado, saudar todos os membros da banca, servidores, as pessoas responsáveis por esse evento, e especialmente saudar o doutor Fernando. Seja muito bem-vindo, tá, doutor Fernando? Nós vamos hoje, nesse momento, mais apreciar a sua postura, como promotor de justiça, porque os conhecimentos o senhor já demonstrou até agora, tá? Então, eu quero que o senhor fique muito calmo. Nós vamos debater sobre a privacidade, como o senhor... o senhor sabe muito melhor do que nós todos aqui, pela sua idade, a velocidade das mídias, essa exposição extremada de tudo. Muitas vezes a tutela inibitória não consegue chegar a tempo, muitas vezes, das notícias e falsas ou verdadeiras ganharem grande repercussão. Com isso, eu gostaria, o senhor sabe que vai enfrentar essa questão na sua promotoria, por causa desse enorme apelo que vira em período eleitoral. Então, nós vamos debater também essa questão da imagem das notícias no campo desse momento de pré-eleição. Antes disso, eu gostaria que o senhor abordasse, em linhas gerais, o que o senhor entende como mais relevante, o que nós temos de aspectos jurídicos mais relevantes com relação ao respeito, à privacidade, à honra e a privacidade, a vida privada e a intimidade. Em linhas gerais, só falar sobre esse direito, e então nós vamos partir para as questões mais práticas. Por favor, doutor. Perfeitamente, excelência. O direito à privacidade e o direito à honra estão relacionados e são necessários para a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º. O direito à privacidade, especificamente, está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, salvo melhor juízo da tutela no inciso 10 e outros incisos da Constituição Federal, e também estão relacionados no campo civil, no Código Civil, que prevê
a tutela como um direito da personalidade, muitas vezes mais relacionados a um direito patrimonial, mas não somente, uma vez que o Código Civil deve ser lido a partir do pós-positivismo, do neoconstitucionalismo, ou seja, a partir de uma filtragem constitucional, que prevê a tutela do direito à privacidade, do direito à honra e do direito à intimidade. Parte da doutrina enxerga todos esses direitos como pela linha dos círculos concêntricos, ou seja, existe um direito à privacidade, que seria, salvo o melhor juízo, um direito mais amplo, que pode ser tutelado autonomamente, e também tem relação e tutela o direito à privacidade e o direito à intimidade, que seriam círculos concêntricos interiores ao direito à privacidade. Então, todos esses direitos encontram guarida no ordenamento constitucional e são necessários, como eu disse, para a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Sim. O senhor, evidentemente, sabe que o conceito de honra, de privacidade, tem variações de acordo com o contexto. O senhor entende que nós, pessoas que temos responsabilidade pública e tudo mais, da mesma maneira, políticos e pessoas que têm, no serviço público mesmo, ou estão na política, tem esse campo da privacidade reduzido, ele é reduzido mesmo, ele é limitado, ou ele pode ser enfrentado de uma maneira isonômica para todos? Entendo que há sim uma mitigação, como Vossa Excelência bem mencionou. As pessoas públicas, tanto agentes políticos como as pessoas públicas no exercício da profissão, têm o seu direito à privacidade e o seu direito à intimidade mitigado. Isso porque optaram pelo exercício de suas atividades para exercer atividades públicas, atividades que demandam uma exposição ao público. Então, esse entendimento também é obrigado pelas jurisprudências das Cortes Superiores, Excelência. Numa investigação, evidentemente, de pessoas que têm alguma publicidade na sua vida, algum tipo de comprometimento público, que limite o senhor entende que existe se ela for sigilosa? No inquérito civil, o senhor investigando uma ilicitude qualquer, o investigado, qual é o limite que nós temos que dar a valoração, a preservação da privacidade do investigado? Excelência, o inquérito civil deve ser sigiloso na medida em que esse sigilo seja necessário para resguardar o interesse da sociedade ou o interesse propriamente do investigado nos limites da O senhor decretou o sigilo. Só desculpa interromper. O senhor decretou o sigilo do inquérito para poder preservar a investigação. Qual é o acesso que é garantido nesse inquérito? Perfeitamente, Excelência. O investigado possui direito ao acesso a esse inquérito, o seu advogado também possui direito de acesso, isso excetuadas as diligências que estejam em curso. Então, na mesma forma em que ocorre com as investigações criminais, também, por analogia, se aplica às investigações no âmbito do inquérito civil, uma vez que o levantamento de sigilo em relação a determinadas diligências pode implicar em um prejuízo à própria diligência que está sendo realizada. Entendi. E se um ativista, um presidente de uma entidade que tenha atuação na preservação de algum interesse coletivo ou difuso, se ele pede cópia dos autos? A questão é controvertida, Excelência. Entendo que nessa situação a questão deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade, também deve ser analisado se esse ativista possui alguma relevância e poderá agregar a esse inquérito, ou seja, trazer considerações. Então, na mesma forma que ocorre, por exemplo, com amicus curiae no âmbito de um processo, é possível que representantes da sociedade civil tragam novos pontos de vista ou tragam mesmo novos fatos que não tenham sido considerados anteriormente no inquérito. O interesse dele não é isso. O interesse dele é de ter acesso à informação, porque ele considera que na atuação dele, política, ele possa acompanhar a investigação, não no sentido de colaboração, no sentido de fazer a fiscalização dentro do controle social, entendeu? Então, é nesse sentido que eu estou indagando ao senhor. Então, o senhor disse que vai interessar, na proporcionalidade que o senhor falou, vai interessar se ele pode agregar algum elemento na investigação, é isso? De fato, se puder agregar algum elemento à investigação, poderá sim. Se não for esse o caso e o sigilo tiver sido decretado com base na relevância pública, no interesse da sociedade, entendo que o sigilo deve ser sim mantido. Entendi.
Na nossa Constituição, a gente tem uma exceção a processos sigilosos. É dirigido, inclusive, ao Poder Judiciário. Evidentemente que essa exceção vai se irradiar para outros, âmbitos também. O senhor sabe me dizer qual é a possibilidade de quebra de sigilo para o processo judicial e no processo sigiloso, que a gente sabe, evidentemente, que tem interesses personalíssimos, e aí nós estamos falando de privacidade. Qual é a exceção que a Constituição... Vossa Excelência poderia repetir a pergunta, por gentileza? Na nossa Constituição, a gente tem expressamente uma regra que excepciona o sigilo do processo judicial. O senhor consegue se recordar qual? Pelo que me recordo, seria o interesse da sociedade no conhecimento daquele fato, Excelência. Exatamente. Para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor também, de forma, já pensando como promotor de justiça, pensasse na seguinte situação. Fato parecido que aconteceu na realidade, mas foi pouco até divulgado. Primeira-dama teve seu celular hackeado. Ela foi em seguida procurada por alguém que teve acesso aos conteúdos das conversas, e nessa abordagem, evidentemente, tentando obter alguma vantagem, na época foram solicitados R$300 mil, o autor da extorsão fala o seguinte: eu tenho conteúdo suficiente para fulminar, a vida política do seu marido, primeira-dama. O que o senhor acha que pode acontecer? Essa informação está protegida por esse interesse público que o senhor está falando, e aí ela não merece sigilo ou merece sigilo? Eu não estou falando da questão criminal. Estou falando do sigilo desse contexto. Eu tenho informações sobre o marqueteiro do seu marido que podem fulminar a carreira dele. Vai jogar a carreira do seu marido na lama. Essa informação, ela é sigilosa ou prevalece o interesse público? Excelência, a questão é controvertida, mas me parece que prevalece sim o sigilo nessa situação, uma vez que não se sabe, eventualmente, se de fato existe essa informação que pode provocar o resultado visado pelo agente, que o subtraiu essas informações sigilosas. Não se tem nenhuma informação sobre a concretude dessa informação, e mesmo que houvesse, houve um fato criminoso, houve o acesso sem autorização judicial ao celular da primeira-dama. Então, por tudo isso, e ainda pelo fato da primeira-dama, ainda que seja esposa do presidente da República, pelo fato dela, propriamente dito, não exercer uma atividade pública em sentido estrito, entendo que deve ser preservado o sigilo sobre essa informação. Eternamente? Eternamente não, Excelência. Entendo que deve ser preservado o sigilo... Enquanto persistir a investigação? Enquanto persistir a investigação e, eventualmente, durante o processo. Isso será averiguado pelo magistrado do caso. Entendi. Muito obrigada, estou muito satisfeita. Obrigado, senhor, boa sorte na continuidade das suas indagações. Passa a palavra ao doutor Adriano, doutor Leonardo, com muita alegria. Muito obrigado, doutora Giseli. Eu cumprimento inicialmente o presidente em exercício, doutor Geraldo, o secretário de Trabalho, doutor João, doutora Cátia Suzane, minha colega, doutora Giseli, colaboradores aqui da casa, doutor Cardoso, do Serviço Médico, público que nos assiste de casa, e o nosso candidato, doutor Fernando Barbosa Rubim. Hoje, pelo OAB, apenas eu irei arguí-lo e irei tratar com você de normas fundamentais do processo civil. E gostaria que você discorresse sobre o princípio do dispositivo e quais são as exceções legais previstas no CPC. Perfeitamente, Excelência. O princípio dispositivo é uma norma fundamental prevista no Código de Processo Civil. Por esse princípio, entende-se que as demandas cíveis podem ser disponíveis pelas pessoas que têm interesse na concretização de seus direitos, interesse em levar essas demandas ao aparato judicial, de modo que o magistrado, o Poder Judiciário, não pode, por si só, dar início a essas demandas. Entanto, esse princípio dispositivo é excetuado após o início dessa demanda. Após o início, então, o magistrado pode, para alguma parte da doutrina, pode dar início, por exemplo, tem uma atuação probatória, pode atuar na instrução, e aqui eu cito, por exemplo, o entendimento de Bedak e de outros doutrinadores. Também
excetua-se o princípio dispositivo, salvo melhor juízo, em caso de herança vacante, em que deve dar início independentemente de provocação de algum particular, Excelência. Ok, doutor Fernando, vamos para a segunda. Eu queria que o senhor discorresse nesse momento sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição e fizesse um paralelo com as soluções consensuais dos litígios, citando exemplos do próprio CPC. Poderia repetir a pergunta, Excelência? Perfeitamente. Quero que o senhor discorra sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, fazendo um paralelo com a solução consensual dos litígios, citando exemplos do próprio CPC. O princípio da inafastabilidade de jurisdição é previsto na Constituição Federal, então é um direito fundamental, além da previsão que traz também o novo Código de Processo Civil. Por esse princípio, o Poder Judiciário não pode recusar o acesso ao aparato judicial. Não pode recusar e não pode condicionar a alguns fatores externos. Há algumas exceções trazidas pela Constituição Federal, por exemplo, no caso da justiça desportiva, em que se exige o exaurimento da própria justiça desportiva no prazo de 60 dias, salvo melhor juízo, antes de recorrer ao aparato judicial, mas como regra não é possível esse condicionamento. Em relação... poderia repetir a segunda pergunta? Claro, perfeitamente. Fazer um paralelo sobre a inafastabilidade, conforme o senhor já disse, com a solução consensual dos litígios, citando alguns exemplos no CPC. Perfeitamente. O novo Código de Processo Civil prevê e traz como um dos seus principais postulados o consensualismo, ou seja, a possibilidade de resolução consensual, e não necessariamente dentro do judiciário, mas através de vias alternativas. Por esse princípio, admite-se a mitigação do princípio da inafastabilidade, ou seja, as partes podem resolver de forma consensual e após iniciado o processo, é possível, inclusive, pactuar outras formas de resolução, pactuar uma modificação no processo judicial, inclusive com base no artigo 190 do Código de Processo Civil, que admite e traz uma cláusula geral de consensualidade. Ok. A terceira pergunta, doutor Fernando, de acordo com as normas fundamentais, havendo conflito entre princípios e regras, qual deve preponderar? Nessa situação, deve preponderar uma regra, uma vez que, de acordo, até mesmo com base no neoconstitucionalismo, no pós-positivismo, entende-se como regra, propriamente dita, a regra possui um fundamento, muitas vezes, e um princípio. Ela concretiza o interesse em um princípio que, muitas vezes, pode não ter uma regra que nela se baseia. Então, prepondera a regra, que só pode ser afastada caso exista uma outra regra equivalente, que, eventualmente, um sopesamento traga uma cláusula de exceção, que permita o afastamento dessa outra regra, por sua especialidade. Essa pergunta ainda, e qual deve ser o papel da jurisprudência neste contexto? A jurisprudência, com base no Código de Processo Civil, no artigo 926, no artigo 927, deve ser mantida íntegra e estável e deve assegurar que o entendimento a respeito de determinada regra ou determinado princípio se mantenha íntegro e coerente nos seguidos julgados, assegurando isonomia entre todos aqueles que recorrem ao aparato judicial para ver resolvidos os seus conflitos. Ok, doutor Fernando, caminhando para as perguntas finais, eu queria que o senhor discorresse sobre o princípio da boa-fé em alinhamento com o Instituto da Suprécio. O princípio da boa-fé tem fundamento na Constituição Federal, também foi previsto expressamente no Código Civil de 2002, o código que foi elaborado com influência de Miguel Reale, com base nos postulados da eticidade, da sociabilidade, e especificamente em relação ao Código de Processo Civil, também entende-se que teve como uma das suas balizas o princípio da boa-fé com base na eticidade, com base no tridimensionalismo de Miguel Reale. Então, a boa-fé se aplica não apenas aos contratos, mas também aos processos, tem a função de integrar, de auxiliar na interpretação e de coibir e limitar determinados comportamentos que se opõem à concretização desse princípio. Então, a suprécio, por exemplo, que se aplica não apenas aos contratos, mas também ao processo, é um dos conceitos parcelares da boa-fé, ao lado de tantos outros, como
venire contra factum proprium, exceptio doli e outros conceitos. Então, a suppressio impede que uma parte que concordou com determinado comportamento possa arguir uma nulidade com base em um provimento desfavorável, que lhe foi desfavorável em momento posterior. Então, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a nulidade algibeira, ou seja, aquela nulidade que não foi arguida a tempo, mas que a parte atentando contra a boa-fé vem arguir em um momento posterior. Ok, eu até ia lhe perguntar sobre o posicionamento do STJ, mas você acabou respondendo. Muito obrigado. E por fim, doutor Fernando, eu lhe pergunto se o juiz pode decidir com fundamentos distintos dos que foram apresentados pelas partes, e se tal, caso a resposta seja afirmativa, não seria uma ofensa ao princípio da congruência? Excelência, o juiz pode sim resolver com fundamentos distintos. Entende-se que o juiz não se prende ao direito, o juiz se prende aos fatos. Caso os fatos eles tenham sido trazidos, pode julgar de forma distinta, até mesmo porque o juiz conhece o direito. Com base no brocardo Iuria Novi Curia, o juiz conhece o direito e não se prende ao direito alegado. Então pode sim, Excelência. E a segunda parte da pergunta, não seria uma ofensa ao princípio da congruência? Não seria uma ofensa. O princípio da congruência demanda que o pedido guarde uma correlação com a sentença, ou melhor dizendo, que a sentença guarde uma correlação com o pedido, uma vez que o pedido foi feito, independentemente do fundamento jurídico que embasa esse pedido, caso os fatos tenham sido trazidos e deem sustentação a essa decisão, então não há violação ao princípio da correlação e da congruência. Ok, doutor, eu agradeço as suas respostas e devolvo a palavra ao presidente para anunciar o próximo grupo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Adriano, companheiros do grupo temático 3, doutor Adriano e doutora Joseli. Então, agora vamos seguir com a participação do grupo temático 4. E vejo aqui apostos o doutor Antônio Joaquim e certamente os outros colegas do grupo 4, na sequência, farão as arguições. Por gentileza. Obrigado, doutor Geraldo, uma boa tarde. Eu gostaria de saudar a toda a banca, todo o pessoal envolvido no concurso, aqueles que nos acompanham nessa tarde e, de maneira especial, doutor Fernando. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, Excelência. Eu vou lhe pedir que faça a leitura do ponto de direito material coletivo, por favor. O ponto é internação compulsória de dependente químico em situação de rua. Pois bem, vamos ao nosso ponto. O senhor deve estar acompanhando a prova. Eu tenho sempre lembrado que as questões relativas à memória já foram avaliadas em outras etapas e é importante nós conhecermos a sua disposição, a sua atitude em relação aos temas. Mais uma vez, temos aqui um tema transversal e, aliás, pela sua transversalidade, foi também já abordado no grupo do direito civil, mas é um tema importantíssimo que nos tem preocupado, que merece especial atenção. E com a sua transversalidade passa por questões constitucionais e por tratados e convenções internacionais, o Estatuto do Deficiente, a reforma psiquiátrica, o sistema, as políticas antidrogas, a legislação do Sistema Único de Saúde, do Sistema de Assistência Social, a Lei Orgânica da Assistência Social, enfim, um tema transversal. E também eu creio que quem está acompanhando as provas já deve ter observado que há uma ênfase nos temas em torno das medidas protetivas, das garantias, como diz o nosso presidente Geraldo de Faria, a ideia da proteção da parte fraca, a proteção do vulnerável, do hipossuficiente como um critério de justiça.
Vamos iniciar, então. Eu gostaria que o senhor diferenciasse ou dissesse se há alguma diferença quando falamos em transtorno mental, doença mental, deficiência mental. E, nesse quadro, como é que nós classificaríamos o dependente químico? Excelência, a tutela do deficiente mental é feita e realizada primordialmente pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se entende como pessoa com deficiência aquele que possui uma barreira de longo prazo, seja de natureza sensorial, psicológica ou mental, e aí enquadrando, então, aquele que possui um transtorno mental, e diferencia-se, então, daquele que é um dependente químico, cuja tutela é feita não somente pela lei do SUS, pela lei 8.080, feita por outros diplomas, e especificamente pela lei de drogas, que prevê para sua tutela, por exemplo, a internação voluntária e a internação involuntária. Vocês poderiam repetir a pergunta? Eu perdi a segunda parte. Seria estabelecer essas distinções, né? Dizer se há essa diferença entre transtorno mental, doença mental, deficiência mental, e, nesse quadro, classificar o dependente químico. Pois bem, como eu havia dito, transtorno mental diz respeito não àquele que possui uma dependência química, mas àquele que possui uma barreira sensorial, psicológica ou mental, e a sua categorização, a sua classificação deriva, sobretudo, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e se diferencia daquele que é o dependente químico, aquele que possui uma dependência, um vício, que o impede de, muitas vezes, se autodeterminar, ou de até mesmo entender o contexto no qual está inserido, cuja tutela é realizada pela Lei de Drogas, que foi recentemente reformada em relação a esse respeito. Quais seriam a diferença entre os regimes jurídicos e qual seria o regime jurídico aplicável no caso de se caracterizar a deficiência mental? O deficiente mental, após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é uma pessoa plenamente capaz. Só há uma restrição na sua capacidade após a decretação da curatela em um procedimento de interdição, que é regrado após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que sofreu grande alteração com o novo Código de Processo Civil. Então, após a decretação da curatela, é considerado relativamente incapaz, seus atos são anuláveis e não mais nulos, como anteriormente ocorria, antes do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, baseado na Convenção de Nova York, e se diferencia, então, daquele que possui uma dependência química. O dependente químico é considerado plenamente capaz, embora muitas vezes possa ter a sua culpabilidade ou a sua capacidade de autodeterminação diminuindo também a sua responsabilidade em determinadas hipóteses. Uma questão prática. O senhor, como promotor, chega às suas mãos o caso de uma mulher jovem, 32 anos, em situação de rua. Ela tem problemas com alcoolismo e drogadição e ela está grávida de 5 meses. Se encontra em atendimento ambulatorial, num pronto-socorro, porque foi vítima de um acidente. Você recebe um boletim de ocorrência, um relatório do Serviço de Assistência Social do município. Como é que o senhor responde a essa situação? Essa é uma situação bastante grave que se impõe o envolvimento da rede de atenção psicossocial em relação de ser uma mulher em situação de rua e também uma mulher drogadiça. Então se impõe encaminhamento, por exemplo, ao CAPS, que serve como uma porta de entrada à rede de atenção psicossocial, que poderá encaminhar a outras entidades de atendimento, e também se impõe a tutela e encaminhamento dessa pessoa vulnerável
para a rede de assistência social, que é regulada pela LOAS, especificamente em programas que possam auxiliá-lo, uma vez que há, aparentemente, a violação, a desvinculação dessa pessoa em relação à sua família, o rompimento de vínculos familiares, rompimento de vínculos comunitários, enfim, dessa pessoa deve ser encaminhada ao CAPS, que, com base em um conhecimento de toda a rede que está disponível na localidade, poderá dar seguimento no atendimento. Obrigado, doutor Fernando. Vou passar a palavra à doutora Célia Beatriz, que dará prosseguimento à sua prova. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Cumprimento meus colegas de banca, os servidores da instituição, doutora Cátia e doutor João, na pessoa do nosso presidente, doutor Geraldo. Cumprimento nossa qualificada audiência presencial e virtual, e boa tarde especial ao doutor Fernando. Boa tarde, excelência. Você já viu o tema de direito processual coletivo? Sim. Então vamos lá, doutor Fernando. Doutor Fernando, em uma ação civil pública ambiental, o Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, ele pode emitir parecer contrário à pretensão do autor? Pode sim, excelência. A questão é controvertida. Há uma corrente que entende que não pode, ele ficaria vinculado, eventualmente, ao autor nessa ação civil, mas parece prevalecer o entendimento de uma segunda corrente que entende que o Ministério Público não fica vinculado ao autor. É um órgão neutro e imparcial, deve agir na tutela dos interesses sociais e dos interesses difusos e individuais. Nesse sentido, não fica vinculado e pode opinar livremente, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição Federal e a consciência do órgão de execução. Olá, doutor Fernando, eu gostaria que o senhor identificasse uma situação onde no processo coletivo seja admitida a participação do Ministério Público na qualidade de amicus curiae. Excelência, poderia repetir a pergunta, por favor? Gostaria que o senhor identificasse uma situação, um exemplo, onde no processo coletivo seja admitida a participação do Ministério Público na qualidade de amicus curiae. Eu não me consigo recordar no momento uma situação específica em que ele atuará como amicus curiae, mas imagino que seja uma situação em que ele não atua como fiscal da ordem jurídica, eventualmente relativa a direitos disponíveis, mas que, não obstante não atue, não possua obrigatoriedade de atuar como fiscal da ordem jurídica, possui uma relevância, até mesmo uma expertise em relação à sua atuação em outros temas correlatos. Então, nesse sentido, poderia atuar como amicus curiae. Vamos caminhar para a última, ok? Perfeito. Doutor Fernando, a Lei de Ação Civil Pública estabelece que admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Criticou-se esse dispositivo a fundamento de que ele violaria o princípio federativo. Qual seria o argumento para rebater essa crítica? Perfeitamente, excelência. O argumento diz respeito à unidade do Ministério Público, que seria uma unidade, de acordo com o parcial da doutrina, que eu entendo que seja majoritária, e até mesmo com base na jurisprudência, uma unidade com base em cada instituição, e não no Ministério Público Nacional, ou seja, há o Ministério Público da União de um lado, o Ministério Público dos Estados de outros, e cada um deles é unitário e pode atuar especificamente e de forma autônoma, sem vinculação qualquer entre si. Muito bem, então eu agradeço as respostas e o doutor Leonardo continua com a inquirição. Boa sorte. Obrigado, excelência. Nessa sexta-feira, 10º dia já de prova, eu gostaria de cumprimentar a todos os eminentes membros da banca, na pessoa do nosso presidente, doutor Geraldo, também cumprimentar o doutor João, doutora Cátia, Gislaine, todos os que nos assistem. Doutor Fernando, boa tarde. Boa tarde, excelência. Podemos prosseguir? Por favor. Doutor Fernando, considerando que o Ministério Público atua nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, inclusive deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono,
É correto afirmar que as questões sujeitas a estes incidentes sempre podem ser objeto de ação civil pública? Não, Excelência, não é correto. O Ministério Público atua nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, uma vez que nesses incidentes impõe-se a realização de um contraditório qualificado. Segundo a doutrina, por exemplo, de Marinoni e Ehrenreich, impõe-se um contraditório qualificado, não somente nos incidentes de resoluções repetitivas, mas também dos recursos repetitivos, às vezes por entendimento e analogia, e essas questões nem sempre poderão ser objeto de uma ação civil pública, de uma ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público, uma vez que só poderão sê-lo caso exista um interesse social, se constituírem, por exemplo, direitos individuais homogêneos, se houver um interesse social, um interesse relevante, que demande e justifique a atuação do órgão de execução do Ministério Público em relação a essa demanda. Ok. As ações civis públicas, elas podem versar sobre tudo aquilo que é submetido como um incidente de resolução de demanda repetitiva? Existe uma diferença de matéria, de fundo? Entendo que existe sim uma diferença de matéria. As ações civis públicas, quando relativas a direitos individuais homogêneos, se esses direitos forem indisponíveis, poderão ser objeto também de um incidente de resolução de demandas repetitivas. No entanto, caso esses direitos não sejam indisponíveis, mas não tenham interesse social, não poderão ser objeto da ação civil pública, mas poderão ser objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas. E, de outro lado, casos não sejam indisponíveis, mas exista uma relevância social, aí podem sim ser objeto de um ou de outro também, da mesma forma que os indisponíveis. Ok. Próxima pergunta, então, doutor Fernando. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público de Minas, pode promover a execução judicial das sanções, multas, impostas pelo Tribunal de Contas? Não pode, Excelência. Isso porque essa sanção, essa multa imposta pelo Tribunal de Contas, ainda que exista um interesse público, se trata de um interesse público secundário, um interesse público primordialmente pecuniário. Então, cabe a execução desse título executivo que se formou em razão do Tribunal de Contas, cabe a execução pela Procuradoria, pela Advocacia Pública, e não pelo Ministério Público de Minas Gerais, nem tampouco pelo Ministério Público Especial, que atua junto ao Tribunal de Contas. Esse é o entendimento, inclusive, das Cortes Superiores, Excelência. Perfeito. Então, encerrando aqui o grupo 4, eu devolvo a palavra ao presidente, doutor Geraldo. Muito obrigado ao doutor Leonardo Castro Maia e os componentes do grupo 4. Então, agora vamos pedir a participação dos componentes do grupo 1. Por gentileza, então, o doutor Renato Franco, o doutor Marcos Pereira e o doutor Fábio Reis continuarão com os trabalhos da arguição. Doutor Geraldo, presidente, o doutor Marcos Coutinho se encontra presente e o doutor Renato Franco se encontra a caminho, já aqui nas proximidades do Salão Azul. O doutor Fábio Nazaré examinará remotamente. Se o senhor quiser já franquear a palavra, o doutor Marcos Coutinho já tem condições de iniciar. Só um minutinho, presidente. Presidente, como eu disse, o doutor Marcos Coutinho está em condições de iniciar o exame. Perfeitamente. Então vamos, em nome da economia processual, celeridade dos trabalhos, por gentileza, ao doutor Marcos Pereira, a palavra. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Boa tarde, Excelência. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Na divisão dos pontos,
eu fiquei incumbido de realizar os questionamentos sobre lei de responsabilidade fiscal. Serão perguntas relativamente objetivas, envolvendo temas conhecidos e já, vamos dizer assim, submetidos à discussão geral da academia e dos tribunais, tá? 4 questões com alguns subitens, algumas delas. Primeira questão. A lei de responsabilidade fiscal dialoga com quais normas jurídicas constitucionais expressas ou reconhecidas, não expressas, da administração pública? Essa é a primeira parte. Excelência, a lei de responsabilidade fiscal tem previsão e fundamento constitucional e dialoga com as leis orçamentárias. E aqui eu cito especificamente. No caso, a pergunta é só sobre as normas jurídicas administrativas, constitucionais. Exatamente, as favor, leis orçamentárias, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que compõem, são leis em sentido formal, mas materialmente compõem, por ficção, um único diploma, um único orçamento. Só para deixar bem clara a pergunta, para não haver equívocos, né? Porque quem chega nessa fase, eu sei que tem uma carga de conhecimento grande. A pergunta foi sobre as normas jurídicas constitucionais da administração pública. Normas jurídicas constitucionais da administração pública. Essas, sem dúvida nenhuma, há esse diálogo. Mas é um diálogo estanque só com essas normas ou existe uma interação com outras regras jurídicas constitucionais? Você poderia dar um pouco mais de contexto? O contexto é, a lei de responsabilidade fiscal, ela dialoga com quais normas jurídicas da administração pública brasileira? Esse eu não me recordo no momento. Por exemplo, ela dialoga com o princípio da legalidade? Ela dialoga com o princípio da eficiência? Perfeitamente. Dialoga, sim, com o princípio da legalidade, dialoga com o princípio da eficiência, dialoga também com o direito fundamental, a boa administração, governança pública, e se insere especificamente na noção de administração pública gerencial, que veio no ordenamento brasileiro, por influência da Emenda Constitucional 19, de 1998, requerendo que o administrador público atue de modo mais eficiente e impondo também um controle, não somente com base nos resultados, mas também no momento antecedente, exigindo um planejamento, que é o pressuposto lógico do princípio da eficiência. Segunda parte. O professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ao traçar um paralelo entre moralidade administrativa e prudência fiscal, ressaltou o caráter nuclear desta norma fiscal. O que é o direito à prudência fiscal? Direito à prudência fiscal pode ser conceituado como o direito a que o administrador público estime as suas receitas e fixe as suas despesas, sempre de modo a evitar um déficit, atuando de modo que a administração pública não seja deficitária, alcance superáveis para que, de modo instrumental, é um princípio instrumental, possa concretizar os direitos fundamentais previstos no ordenamento. Segunda questão, tá? Em situação de crise financeira, podem os vencimentos dos servidores públicos sofrerem redução? A questão é prevista na Constituição Federal e também é prevista e regulada em normas infraconstitucionais, e entende-se que sim. Impõe-se, em primeiro momento, o corte... Há três níveis de atuação. Impõe-se, primeiramente, o corte de comissionados, impõe-se, em um segundo momento, salvo o melhor juízo, o corte de gratificações e outros benefícios, e impõe-se também a proibição de realizar concursos públicos num período de 4 anos, que somente poderá ser realizado pela próxima administração. Terceira questão. É permitido ao Poder Executivo restringir o repasse de recursos aos poderes legislativo, judiciário, bem como ao Ministério Público?
Não é permitido, Excelência. Inclusive, a questão já foi objeto de discussão nas Cortes Superiores. Entende-se que, mesmo em momentos de crises econômicas, o Poder Executivo possui a obrigação de repassar as verbas previstas na lei orçamentária para os demais poderes, são chamados duodécimos, possui a obrigação de repassar tempestivamente no momento previsto na Constituição Federal, Excelência. E o fundamento para essa conclusão? O fundamento é o próprio princípio da separação de poderes. Satisfeito. Era isso que eu queria ouvir. Perfeito. Quarta questão. Não é raro em nosso país haver casos de municípios que realizam proselitismo e clientelismo fiscal, deixando, por exemplo, de instituir ou mesmo negligenciando a cobrança de alguns tributos de sua competência, como é o caso do IPTU, em vários locais. Um ente público que não institui ou não arrecada IPTU ofende a lei de responsabilidade fiscal? Justifique. Ofende sim, Excelência. A lei de responsabilidade fiscal prevê que, caso o ente público não institua um tributo que seja de sua competência, que ele tenha sido outorgado pela Constituição Federal, esse ente público deixa de receber, esse ente federativo deixa de receber os repasses que possam ser realizados por outros entes federativos. Então, há uma violação, e há, inclusive, uma violação ao direito fundamental à boa governança, ao princípio do planejamento administrativo. Eu agradeço, candidato. Eu desejo muito boa... Deseja complementar alguma? Posso complementar, se Vossa Excelência me permitir? Existe esse entendimento em relação aos entes federativos, então, por exemplo, Estado e município. No entanto, vale ponderar também que, embora, no caso específico da União, possua a obrigação de instituir alguns impostos que não tenham sido instituídos, aqui eu cito especificamente o imposto sobre grandes fortunas, entende-se que, nesse caso, não se impõe uma penalidade ou uma sanção com base na lei de responsabilidade fiscal. Uma situação distinta em relação aos outros entes federativos, até mesmo porque não recebe repasses dos demais entes federativos como regra. Eu agradeço, candidato. Desejo muito boa sorte no restante do certame. Sucesso. Obrigado, Excelência. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência. Aqui em Direito Constitucional foi sorteado o ponto Direitos e Garantias Fundamentais, de acordo? Primeira questão. Quais os motivos históricos da aparição dos direitos fundamentais? Excelência, a construção dos direitos fundamentais foi um processo paulatino, um processo progressivo que se desenvolveu em seguidos séculos. Teve como base, e aponta-se parte da doutrina, que teve como base, por exemplo, o constitucionalismo inglês, com base na Magna Carta, no Bill of Rights, tem como outro marco a Revolução Francesa, mas como linha condutora em todos esses processos, em todos os lugares, pode-se apontar com a intenção de submeter esse poder central, que seria um poder absoluto, a determinadas condicionantes e a determinadas limitações. Em um primeiro momento, era uma submissão que visava resguardar alguns direitos de uma minoria, por exemplo, eventualmente nobres ou aqueles que possuíam posses, que possuíam recursos, mas em um segundo momento, e especificamente no constitucionalismo norte-americano, limitou-se o poder central em benefício de toda uma coletividade, em benefício do próprio povo, de acordo com o que é possível ler da própria Constituição norte-americana e a Declaração dos Direitos da Virgínia. Então, foi um movimento que visou restringir o poder com fins garantísticos, o próprio movimento constitucional, e afirmar progressivamente alguns direitos fundamentais, em um primeiro momento que eram limitados a algumas pessoas, em um segundo momento expandidos para toda a coletividade, e em alguns movimentos também afirmar a própria separação de poderes como um mecanismo de assegurar a efetividade dessa limitação do poder central e também, em alguns momentos, de afirmar a própria democracia como instrumento de assegurar essa separação de funções. Perfeito. Uma segunda questão.
o poder constituinte de reforma, ou derivado, segundo grau, tal, pode criar direitos e garantias fundamentais acobertados pela cláusula de imutabilidade? A questão é controvertida, isso porque o texto constitucional prevê que são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. Não prevê, por exemplo, textualmente os direitos e garantias sociais. Não bastasse esse problema, parte da doutrina entende que o poder reformador não pode impor um limite a um outro poder reformador, se utilizando, por exemplo, de uma prerrogativa do poder constituinte originário. Não obstante esse entendimento, entendo que pode sim, a parcela relevante da doutrina, que reputa o majoritário, que entende que pode sim, o poder constituinte reformador pode criar uma nova cláusula pétrea, seja em relação a direitos individuais, seja em relação a direitos sociais também, Excelência. Terceira e última. Qual a sua opinião sobre o princípio da proibição de retrocesso? Princípio da proibição do retrocesso. Veja bem, desculpe interrompê-lo, eu quero a sua opinião, ok? Entendo que o princípio da proibição do retrocesso, na linha do que aponta, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal e de alguns julgados recentes do STJ, limita uma alteração do núcleo essencial. Não limita a realização de novos arranjos que tenham sido debatidos com toda a sociedade, que tenham surgido de um consenso com a sociedade civil organizada, um consenso dos participantes da vida política e que possam, a partir de um debate aberto, criar novos arranjos para a defesa da concretização de determinados direitos fundamentais. Então, entendo que é um princípio relevante que impede a mutação, determinadas atuações do legislador em prejuízo da coletividade de direitos difusos, mas não é um princípio que tem aplicação absoluta. Há determinadas hipóteses, e aqui adotando uma posição procedimentalista, determinadas hipóteses que, desde que exista um diálogo franco da sociedade, um diálogo aberto e consciente, admite-se a realização de novos arranjos legais que permitam, eventualmente, a concretização de determinados direitos fundamentais de uma forma mais eficiente ou de uma forma que se coadune mais com a realidade institucional, a realidade social e econômica em determinado momento da comunidade. Ok, muito obrigado, doutor. Vou passar a palavra ao nosso colega aqui de banco, doutor Fábio. Ele está online. Obrigado, doutor Renato. Estou aqui com saudade de todos vocês, mas vamos tratar rapidamente do tema que nos é colocado hoje, que é Ministério Público e Constitucionalismo, ou mais especificamente Ministério Público e neoconstitucionalismo. Tá certo, doutor? O senhor está preparado? Posso perguntar? Por favor, Excelência. É esse o tema. Então, vamos lá. A primeira pergunta é simples. Eu já percebi que o senhor já domina o tema nas respostas à banca de Direito Civil, a doutora Joseli, que demonstrando como é o Ministério Público de Minas Gerais, um Ministério Público moderno, vanguardista, trouxe perguntas que não dizem respeito à tradição do direito civil, mas sim ao direito civil neoconstitucional, pós-positivista, despatrimonializado, que é o que se espera do ordenamento jurídico atual. Então, é nesse contexto, doutor, que eu indago ao senhor, no pós-positivismo, e vamos falar aqui da concepção de poder constituinte, no pós-positivismo, qual seria a natureza jurídica do poder constituinte? Excelência, no pós-positivismo, natureza jurídica é um poder que se manifesta como um poder de fato em sua manifestação, mas no momento de exercício, de deliberação, é um poder de direito, que encontra condicionantes e é limitado com base nas circunstâncias que permitiram na sua irrupção, com base em limites de ordem internacional, com base nas circunstâncias que envolveram aquela sociedade. Perfeito, doutor. Nessa mesma linha de raciocínio, eu gostaria de saber do senhor, o
senhor me trouxesse um parâmetro geral sobre a forma como o constitucionalismo evoluiu ao longo dos tempos, desde as revoluções burguesas, especificamente com relação à proteção dos direitos fundamentais. Então, a minha pergunta, para ficar bem clara e fácil para o senhor responder, é como que os estados, o Estado liberal, o Estado social e o Estado democrático de direito tutelam a defesa, tutelam os direitos fundamentais. Excelência, o primeiro momento, durante o Estado liberal, que era próprio do Estado que se firmou na França, após a Revolução Francesa, nos Estados Unidos, após a Declaração dos Direitos da Virgínia, por exemplo, afirmava-se direitos fundamentais, mas direitos civis e políticos. Não eram direitos fundamentais que visavam a concretizar o princípio da igualdade, o princípio da justiça distributiva e a equidade entre as partes. Em um segundo momento, houve uma tendência à adoção de um constitucionalismo social, sobretudo com a influência dos estados socialistas, passando-se a tutelar direitos sociais, direitos culturais e direitos econômicos, que são chamados direitos fundamentais de segunda dimensão. E aqui eu cito especificamente direito à saúde, direito à educação, direito à moradia digna, direito à alimentação e tantos outros direitos que, positivados ou não, derivam do princípio da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, no seu substrato de mínimo existencial. Após isso, vem o advento, então, do neoconstitucionalismo e com influência do pós-positivismo, admitindo também, além dos direitos sociais e dos direitos civis e políticos, também direitos de terceira dimensão, e assegurando não somente esses direitos como uma mera nomenclatura, algo previsto no texto constitucional, mas com força política, mas, sobretudo, a sua concretização no plano social, outorgando direitos subjetivos aos particulares que podem, a partir desse momento, é verdade que com alguma controvérsia na doutrina sobre a exigibilidade ou não, mas admitindo a justiciabilidade direta desses direitos, admitindo a sua exigência e assegurando que os estados possuem a obrigação de prestar de assegurar a concretização dos direitos, tanto sem interferir na sua concretização, como, por exemplo, se manifesta de maneira mais marcada os direitos civis e políticos, mas também de promover e se assegurar que esses direitos sejam observados por outros, criando estruturas e instituições que assegurem a concretização dos seus direitos em sua plenitude. Nessa linha de ideias, inclusive, vale citar o entendimento, influência dos tratados internacionais e, sobretudo, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já prevê e já reconheceu em 2017 a justiciabilidade direta dos direitos sociais, que deixam de ser meramente uns interesses de progressiva implementação e passam a poder ser exigidos diretamente do Estado. Perfeito, doutor. Muito bem. Vamos caminhar para a terceira pergunta, e ela vem na decorrência da resposta que o senhor já me deu sobre a evolução do Estado de Direito, mas agora especificamente com relação ao Estado democrático de direito e o seu conceito propriamente dito. É verdade que o conceito de democracia não é um conceito simples de ser feito, de ser dado, mas nós temos sim uma concepção, eu posso dizer, universal, ou pelo menos ocidental, do que seria o Estado democrático de direito, e haveria uma mescla entre o poder exercido através dos representantes do povo ou diretamente pelo povo, mas com uma finalidade, e a finalidade essencial é a defesa dos direitos humanos, defesa dos direitos fundamentais. E por isso que todo o constitucionalismo se desenvolve em torno da teoria dos direitos humanos. Mas o Estado democrático, ele pode ser também uma faca de dois gumes, pois permite, ou permitiria, em tese, aquilo que Bobbio chamou de ditadura da maioria, dizendo que a democracia não entrega aquilo que ela promete, dependendo da forma como ela é exercida. Então, doutor, a pergunta que eu lhe faço diz respeito a exatamente isso, a como que as minorias devem ser tratadas dentro do Estado democrático de direito.
Mas a primeira pergunta, antes dessa principal, e que é essencial para a gente chegar na segunda resposta, é a seguinte: o senhor considera legítimo o exercício do poder político, do poder do Estado, em uma Constituição outorgada? Excelência, via de regra não é legítimo, mas essa é uma situação que, embora não seja desejável, muitas vezes é possível com uma Constituição outorgada seja plenamente aceita pela sociedade e concretize direitos fundamentais e concretize a realização de um Estado que se entenda como democrático. E um exemplo disso é a Lei Fundamental da Alemanha, Lei Fundamental de Bonn, que, não obstante tenha sido outorgada por estados estrangeiros, ou pelo menos esses estados estrangeiros tenham atuado de forma fundamental na sua deliberação e no seu próprio conteúdo, é uma Constituição que, inegavelmente, é uma Constituição democrática e que realiza ideais democráticos, pautada na proteção de direitos da minoria, na abominação do autoritarismo e pautada, sobretudo, no princípio da dignidade da pessoa humana, Excelência. Perfeito, doutor. E para encerrar, resposta simples, objetiva: no Estado Democrático de Direito, a quem compete a proteção dos interesses das minorias? Excelência, no Estado Democrático de Direito, a proteção dos direitos das minorias compete ao Estado, compete à comunidade, pode ser oponível também, com base na doutrina majoritária, em relação aos outros particulares, e tem como seu guardião fundamental, o último guardião, a própria Corte Constitucional, que exerce um papel contramajoritário, muitas vezes, segundo parte da doutrina, aqui eu cito especificamente o ministro Luiz Roberto Barroso, exerce também um papel iluminista, empurrando a sociedade em um avanço civilizatórios, e protege essa sociedade, não obstante uma democracia, contra aquilo que se diz de democracia iliberal, citando novamente o ministro Luiz Roberto Barroso, em uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, em relação aos conselhos, que excluiu e impediu a participação da sociedade democrática nesses conselhos. Então, compete a toda a sociedade e tem como seu último guardião a Corte Constitucional. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Estou muito satisfeito com as suas respostas. Parabéns. Lhe desejo sorte no decorrer do certame. Obrigado. Devolvo a palavra ao nosso presidente, doutor Geraldo de Faria. Muito obrigado, doutor Fábio. Vamos, então, agora ter a participação do Grupo Temático 2. Eu, então, peço à doutora Maria Fernanda Araújo e ao doutor André Baldino que assumam a condução dos trabalhos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os presentes e aos que nos assistem, na pessoa do nosso presidente, doutor Geraldo de Faria. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, Excelência. Doutor Fernando, o nosso ponto em direito penal diz respeito à ilicitude, causas de exclusão, culpabilidade e suas gerimentos, aspectos penais das leis 8.069 e 10.741. Doutor Fernando, é possível a medida socioeducativa ser extinta pela perda de objeto se, maior de idade, o agente continua a delinquir? Sim ou não e por quê? É possível sim, Excelência. As medidas socioeducativas podem ser aplicadas àqueles que têm menos de 18 anos, mas após aplicadas, elas continuam a ser executadas até 21 anos, mas eventualmente, mediante a prática de um fato delituoso, por aquele que já se considera imputável na ordem jurídica, pode ser excluída de acordo com a conveniência do magistrado que repute que essa medida não cumpriu o seu fim, ou repute que a própria sanção penal seja mais adequada para atingir os fins do direito penal. Inclusive, há precedente recente das Cortes Superiores nesse sentido. Perfeito, doutor. E qual é a finalidade da medida socioeducativa? A medida socioeducativa tem como finalidade primordial servir para fins pedagógicos, para educar e reintegrar aquele que praticou. Perfeito, estou satisfeita.
Doutor Fernando, quais são os tipos de excesso nas justificantes elencados pela doutrina? O excesso intensivo, que é aquele que ocorre durante o exercício da defesa, o exercício da atividade que se reputa como uma excludente de ilicitude, ao excesso extensivo, que ocorre após um lapso da ocorrência de uma agressão injusta, após um lapso da causa que configuraria e permitiria a aplicação de uma causa excludente de ilicitude, ao excesso doloso, o excesso culposo, enfim, são essas modalidades de excesso que são consideradas pela doutrina, Excelência. E o que é o excesso exculpante? O excesso exculpante é aquele excesso que permite a exclusão da culpabilidade do agente em razão da sua prática. Salvo melhor juízo, seria o excesso que ocorre mediante a verificação de um erro de proibição indireto sobre a existência e os limites de uma causa de justificação numa dada situação. Ok, doutor, obrigada. Próxima questão. Defina a culpabilidade formal e a culpabilidade material. Culpabilidade formal é a culpabilidade que se verifica de uma mera verificação se estão presentes os elementos que compõem a culpabilidade, e aqui eu cito especificamente a imputabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude, e a culpabilidade material se verifica de acordo com um cotejo, a verificação se existe uma situação que, embora não prevista na legislação, permita a exculpação do agente. Então, é com base na culpabilidade material que se permite a aplicação de exculpantes supralegais, como, por exemplo, conflito de deveres e outras hipóteses aventadas pela doutrina, Excelência. Doutor, quais são os elementos da culpabilidade e quais são as dirimentes de cada um desses elementos? Então, o senhor vai falar para mim um elemento da culpabilidade, em qual hipótese esse elemento ele é afastado? A culpabilidade tem como elementos a imputabilidade, isso com base na teoria normativa da culpabilidade, que é excluída com base de um critério biológico, ou seja, se o agente tiver menos de 18 anos, ela é excluída. Também é excluída caso o agente não possua consciência da realidade que o cerca, ou possibilidade de se autodeterminar, e aqui existem algumas hipóteses previstas na legislação, como, por exemplo, esteja sob efeito de drogas ou uma substância. Mas, genericamente, já está perfeito. Vamos para o próximo elemento. Potencial consciência da ilicitude é excluída, por exemplo, pelo erro de proibição, seja direto, indireto ou mandamental. Perfeito. E a inevitabilidade de conduta adversa, ou seja, aquele agente que em uma determinada situação poderia ser exigível que não atuasse daquele modo, esse modo contrário à lei. Especificamente, a coação moral irresistível e estrito cumprimento de dever legal. Também existem causas supralegais de excludente dessa culpabilidade. E o senhor sabe elencar quais são? Citar pelo menos uma? Conflito de deveres, Excelência, em que há uma ponderação. A gente possui 2 deveres e, a partir de uma ponderação entre esses deveres, acaba optando pelo cumprimento de um deles. Doutor, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o doutor André Ubaldini, que vai continuar com a arguição. Obrigado, Excelência. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, doutor Fernando. O senhor me ouve? Boa tarde, Excelência. Ouço sim. Doutor Fernando, eu vou lhe formular algumas perguntas relativas ao nosso tema, que é a execução penal. E se o senhor necessitar em qualquer instante que eu reproduza a pergunta, o senhor fica inteiramente à vontade para pedi-lo, ok? Obrigado. Bem como, se assim o desejar, responder às perguntas em ordem diversa daquela formulada, de modo a que o senhor possa alcançar o máximo proveito desejado, ok? Entendido. Muito bem. Doutor Fernando, com o advento da Lei 7.000, ou o advento da Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais brasileira, como o senhor bem sabe,
trouxe uma verdadeira comemoração por parte da doutrina, porque se entendeu que a nossa lei era consideravelmente avançada e apropriada aos desafios do seu tempo. No entanto, com o correr dos anos, deram-se nela algumas modificações, e é sobre essas modificações, suas origens normativas e fáticas, que eu quero conversar com o senhor. Em primeiro lugar, eu quero observar o seguinte: nós não tínhamos, originalmente na Lei 7.210, a figura do RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Eu pergunto ao senhor, como foi, isto é, do ponto de vista formal, como é que se introduziu, não na Lei de Execuções Penais, mas no direito brasileiro, como se introduziu no direito brasileiro o regime disciplinar diferenciado, e que motivos levaram o direito brasileiro a adotar o regime disciplinar diferenciado? Excelência, eu não me recordo especificamente como foi que foi introduzido, mas posso inferir e posso afirmar no momento que decorreu de uma própria necessidade em relação da periculosidade da atuação de agentes criminosos que praticavam condutas delitivas de dentro dos estabelecimentos penais. Então, isso se sobrepõe e ganha importância, sobretudo, após a estruturação das facções criminosas, que criam verdadeiros conglomerados e uma estrutura profissional de prática de atividade delitiva dentro dos estabelecimentos penais, coordenando rebeliões unificadas em todo o país. Então, o regime disciplinar diferenciado não é um regime de cumprimento de pena, é criado, na verdade, como uma forma de sanção por determinadas condutas praticadas ou em razão da periculosidade que um agente possui, implicando risco à segurança, implicando risco à própria coletividade e aos demais internos. Ok. E a segunda parte da pergunta, ainda alusiva ao mesmo tema, desde sua introdução no direito, ou na Lei de Execuções Penais, o senhor se recorda de quais foram as mais importantes modificações depois nesse regime introduzidas? Sim, eu me recordo, foi uma alteração recente realizada pelo pacote anticrime, que permitiu, retirou o limite de cumprimento da pena no RDD, que antes havia o limite de 1/6 da pena, atualmente não há essa limitação, a possibilidade de reconfiguração e que essa pena seja cumprida, eventualmente, caso configuradas as causas justificadoras, até mesmo em mais de 1/6, isso por conta das facções criminosas. Também houve uma alteração na forma desse cumprimento, implicando que, caso seja o líder de uma facção criminosa, em determinadas situações essa pena seja necessariamente cumprida em estabelecimentos federais, ao contrário do que havia anteriormente na legislação. Também se impôs determinadas condições para o cumprimento da pena nesse RDD. Então, atualmente somente se permite visita que seja monitorada, exista procedimentos de maior segurança, banho de luz, no máximo 4 pessoas, sempre monitoradas e que não seja da mesma organização criminosa. Enfim, algumas alterações que foram feitas, tornando essa sanção mais grave do que anteriormente prevista na Lei de Execuções Penais. Muito bem. É óbvio que o senhor, a qualquer instante, até a conclusão da nossa inquirição, poderá acrescer qualquer dado que lhe pareça relevante. E, posto isso, eu vou à segunda parte do nosso trabalho, que é exatamente voltado para um outro aspecto da Lei 7.210. Um outro ponto muito intensamente comemorado por ocasião do advento da Lei 7.210 foi o regramento que a Lei 7.210 estabeleceu originalmente para o exame criminológico. No entanto, com o correr dos anos, esse regramento sofreu algumas alterações. Eu indagaria do senhor quais foram as alterações introduzidas no exame criminológico e que benefícios ou malefícios poderiam ter vindo, eventualmente, da aplicação desse novo regramento. A seu juízo. Bem, esse exame criminológico deve ser realizado por ocasião do início do cumprimento da pena, para classificação desse que foi apenado, foi condenado criminalmente, de acordo com a sua periculosidade e determinação do local que se considera mais apropriado para o cumprimento da pena. Não me recordo especificamente dessas alterações, me recordo que após a realização desse exame criminológico inicial,
é facultativa a realização do exame criminológico para a progressão do regime, sendo exigida apenas em algumas hipóteses excepcionais, que devem ser justificadas e fundamentadas de acordo com o caso concreto, sobretudo com base na periculosidade que se reputa, que se entenda que aquele agente não pode, não irá se sociabilizar, pode implicar um risco à sociedade. Ok, doutor. Eram essas basicamente as indagações que eu tinha dirigido ao senhor. Eu desejo boa sorte. Presidente, eu concluí. Obrigado, senhor. Muito obrigado, doutor André. Nós agradecemos também a participação do doutor Fernando Barbosa Rubim, parabenizando pela participação nesta etapa do concurso e mais esta etapa do concurso. E pedimos aí à autoridade dirigente local, o nosso secretário-geral, doutor João Medeiros, que determine as providências necessárias, a transição dentro das normas sanitárias, para que possamos receber o próximo candidato, o doutor Pedro Henrique Salles Ribeiro. Por gentileza.